Beleza, pode começar, Ito. Então, Thiago, esse paciente aqui é um paciente com 53 anos, 102 quilos, 1,78 m. Ele pratica futebol e chegou para a gente com um diagnóstico de síndrome do piriforme bilateral. Na verdade, ele já era atleta, né, de futebol, aí depois se aposentou e hoje continua jogando futebol, mas de maneira recreacional. A gente perguntou para ele qual era a queixa principal, ele relatou: sinto dor na região do glúteo para vários movimentos, como andar, agachar e até mudar de posição deitado. Essas queixas dele, ele relatou que são mais quando ele está em crise, né? Quando ele sente o aumento dos sintomas. A história dele. O paciente relata aproximadamente 6 meses teve início dos sintomas após partida de futebol. Fez uso de analgésicos e anti-inflamatórios, mais repouso relativo, obtendo melhora parcial. Iniciou também hidroginástica e treinamento funcional. Com isso, manteve a estabilidade dos sintomas. Mais recentemente, há cerca de 2 semanas, jogou partida de futebol 2 dias consecutivos, evoluindo com acentuação dos sintomas. No momento, relata dor glútea profunda bilateral, mais intensa à direita. Os fatores acentuadores são a palpação local e o alongamento em perna cruzada. É importante frisar isso aqui, porque ele falou que ele atribui esse aumento dos sintomas com ele ter jogado futebol durante 2 dias seguidos, porque ele falou que sempre jogava um dos 2 dias do final de semana, e nesse final de semana que ele jogou, os 2 dias tiveram um aumento dos sintomas. Não é a primeira vez que ele sente essa dor, ele tem um histórico de dor ciática, sempre mais intenso na perna direita. O histórico social dele, como eu já disse, ele é ex-atleta profissional de futebol. No momento ele apresenta sobrepeso, nega etilismo e nega tabagismo. O membro dominante dele é o direito. Os dois lados entraram como lesionados, né? Porque os dois ele tem os sintomas nos bilateral, e o comprimento do membro é 89 centímetros. Nós fizemos alguns testes com ele. Isso aqui chamou bastante atenção, que a gente fez o teste de rigidez de quadril, e o quadril dele é bem rígido. Ó. O lado dominante, que é o direito, apresentou 3 graus, e o não dominante 1 grau. Então, assim, quase nada, né? Quase zero. A É isso. assimetria é baixa, mas está ruim para os dois lados, né? Então, Sim. esse foi um ponto que, pelo menos, me chamou bastante atenção. Tá, depois aí, tu pode incluir também, tentar encontrar uma imagem do teste. É sempre bom botar a imagem do teste que não é pra gente, né? Isso é um relatório que vai pro paciente. Então ele não vai Eu, saber o que significa rigidez de é, quadril, então sim, é interessante. mas o que eu acho que seria, já que temos sempre dois na avaliação, que a gente tirasse foto desse teste. Boa ideia, Porque porque dá o aspecto enquanto visual interessante é, também do próprio porque paciente. aí ele tem uma imagem real dele mesmo ali. Que às Excelente, vezes boa a ideia. gente coloca um desenho, às vezes pode ficar um pouco longe para ele, mas se a gente colocar a foto dele, aí já fica Não, perfeito. bem real, e ele vai lembrar, né? Não, Pode tirar essa foto já na próxima sessão, que ainda não show. está começando, né? Beleza. Então, Uhum. para retratar da melhor forma possível, isso aí já inclui. Isso pode Uhum. até virar protocolo para esse teste, entendeu? Já vira Uhum. procedimento, porque é interessante realmente o efeito visual desse teste, principalmente quando Uhum. a gente tem restrições muito importantes como essa. E praticamente não tem Não, rotação interna de quadril. e também a gente aproveita que temos duas pessoas, né? Porque se fosse uma pessoa só, para fazer o teste e tirar foto, não ia ter como. Mas já que somos dois, fica bem tranquilo de um fazer e o outro tirar foto. Não vai atrasar nem nada do tipo. Aqui, ó. Esse aqui é o Y dele. Também bem abaixo, ó, o score composto deu 61 no lado dominante, 67 no não dominante. Quando o ideal, apesar de ser muito difícil, né, de chegar, o ideal é 94%. Então ele apresenta uma simetria, principalmente na direção anterior e no posterolateral, mas o alcance dele é bem baixo E comparado aqui. pela tua análise qualitativa ali dos padrões de movimento, você acha que o que justifica esse Y tão ruim? Componente mais de força, mais de mobilidade, equilíbrio? Eu acredito que seja mais mobilidade. Ele não consegue alcançar mesmo. Não acredito que seja tanta força. Eu acredito que pode ser
esteja mais para o lado de mobilidade e equilíbrio. Ele queixou de Força, dor para fazer alguma coisa durante o não, teste? não. Eu sempre perguntei a ele. Antes de iniciar o teste, eu pedi para ele fazer e qualquer aumento dos sintomas, ele me relatasse. Ele falou que conseguiu fazer sem dor. Só relatou o cansaço, né, no final do teste, mas aí não. De testes, de questionários, nós aplicamos o Penetect. Ele é apresentador mais de 3 meses de forma contínua. A dor nesse momento dele é 6, a dor mais forte nas últimas 4 semanas 9 e a dor média nas últimas 4 semanas também é 9. Então, assim, como ele relatou lá em cima que tem dificuldade para agachar, tem dificuldade para mudar a posição na cama, esses relatos dele são quando acontece a agudização dos sintomas. Aí depois, conforme ele deixa de jogar o futebol, toma os remédios, ele percebe uma melhora, mas aí fica naquele vai e volta, né? Não é isso que ele quer. Pontuou bem alto ali, né? Uhum. E como ele tem dor há mais de 3 meses, cabe investigar fator psicossocial, porque pô, o paciente chegou andando normal, sem posição antálgica e tudo. Pontuou a 9, ou Não, ele não então, entendeu bem a escala ou está e- catastrofizando. então, mas ele preencheu o start back, se eu não me engano, e deu a pontuação baixa. A gente vai chegar nessa parte ainda. Tá. Nisso aí, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de explicar a escala, porque, porra, é uma besteira a escala numérica de dor. Mas o paciente tem Uhum. que ter a noção de que 10 é a pior dor que ele já sentiu na vida. Porque às E eu, vezes ele compara com a própria dor no glúteo, né? Se ele já sim, teve sim, aquela sim, sim, mesma sim. dor mais intensa. E como que tá, né, Uhum. no momento, nas últimas 4 semanas. Então tem que sempre deixar claro que o 10 é insuportável. É a pior dor que a pessoa já sentiu. Não, e não é que seja o caso dele, não, mas eu vejo que os pacientes têm muita dificuldade em fazer essa distinção. Não sei, por mais claro que a gente tente ser, os pacientes ainda têm dificuldade. Eu vejo que alguns, não só nessa pontuação do Pendetect, mas também assim, no aumento de dor durante um exercício, por exemplo. Você consegue perceber pelo esforço do paciente, pelo rosto do paciente, quando ele está sentindo dor. Mas às vezes o cara relata que, sei lá, saiu de uma dor 2 para uma dor 8. E quando na verdade você está ali prestando atenção no exercício, você é um pouco difícil, né? Cara, E isso também aí são só duas coisas. Ou não entendeu direito a escala, ou o paciente catastrofiza, né? Se o grau de incapacidade dele não guarda uma relação de proporcionalidade razoável, né, com a intensidade da dor, ou é catastrofização, ou ele não entendeu a escala. E hoje em dia está na moda dos fatores psicossociais, né? Mas às vezes é mais comum o cara não entender a escala Isso que eu do ia que falar, isso que eu ia falar. Eu acho que na maioria das vezes os pacientes não entendem e acabam fazendo essa confusão. então Acabando é fazendo culpa, essa é culpa confusão. nossa, a gente tem que Que a se gente tem que certificar. procurar uma maneira melhor de se fazer entender quanto a isso aí. Tá, vai lá. Mas enfim, vamos embora. Aqui, ó. Na avaliação de dor, ele pontuou dor persistente com crise de dor. Aqui no mapa, ele, ele, ele relatou que sente dor na região lombar e bem abaixo do glúteo bilateral, esses 2 pontos. Aí a gente fez a algometria nos pontos que ele relatou dor e deram esses valores. 4.565 no direito e 5.076 no esquerdo. É uma pressão alta, né, por ponto. Isso não mostra uma hiperalgesia, por exemplo, local. Só que a gente tem que considerar que o que a gente acha que está gerando essa nocicepção dele é um piriforme, né, uma contratura de piriforme. Então, como é um músculo muito profundo, para que a gente alcance a profundidade com o algômetro, acaba que a gente tem várias barreiras anteriores ali, então essa é uma A medida gente para a gente precisa de uma pressão relativizar também. maior, né? A gente precisa relativizar também, porque às vezes foi necessário ali 4 quilos, ou 4,5 kg para chegar no piriforme, né? Uhum. É Então isso aí diferente vai de ser você, é diferente de você avaliar um músculo superficial. exatamente. Se você
Esse dado Uhum. vai passar a ser interessante quando a gente tiver a reavaliação, né? Inclusive, você Sim, pode utilizar isso com frequência, tá? Toda semana, por exemplo, pegar essa medida para ir acompanhando. entendi. Pelo que ele marca ali, ele marca uma dor lombar baixa, foi o que ele escreveu na hora, né? E ele marca uns Uhum. pontos mais sensíveis ali que ele conseguia localizar até com a mão. Aí Uhum. no desenho parece que é meio que na tuberosidade isquiática, né? Mas durante o exame a gente percebeu ali que era mais glúteo mesmo, né? Glúteo profundo. Uhum. Uma coisa que cabe considerar aí é diagnóstico diferencial. Vai ser a pergunta que eu vou te fazer na próxima página aí. Se não tiver mais nada daí, pode passar. Isso aqui ele preencheu o DN4, dando negativo para queimação, sensação de frio dolorosa, choque elétrico, formigamento, adormecimento e coceira. E sim para alfinetada ou agulhada. Ele pontuou, ele fez um ponto. Ah, Então, sim. isso aí é interessante porque ele já teve um histórico de dor ciática, né? E aí, na patologia pré-gasal, ele descreveu um sinal mais clássico de ciatalgia de fato. A gente sabe que o piriforme, às vezes, pode ter uma relação com as ciatalgias. Não vai dar para saber quem veio antes, quem veio depois. De qualquer forma, eu acho que a gente não fez os testes neurodinâmicos, né? Não, não fizemos. Vamos testar pelo menos ali, ó, fazer um slump ou fazer um SLR só para matar de vez, porque pelo questionário ele não tem característica de dor neuropática. Isso não significa que ele não tenha disfunção neurodinâmica, porque uma vez que o Uhum. nervo sendo provocado, a gente pode desencadear algum sintoma neuropático, né? Tá Sim. latente no momento, ele não tem queixa no momento de dor neuropática ou neurogênica, mas É, pode ser algo que participa aí do quadro geral dele, já que ele já tem uma história disso. uhum. Então, na hora, quando ele chegou, antes mesmo dele preencher o questionário, já me veio na cabeça de fazer algum teste, de fazer um SLR, de fazer um SLAMP, mas conforme a gente foi conversando com ele, aí perguntou se essa dor ela descia para a perna, se ela. Aí a gente foi direcionando e ele falou que não. Então, por isso que eu também não falei nada e acabou que a gente não fez, mas vale a pena fazer. Fizemos a avaliação com o dinamômetro dos rotadores laterais, né, o hip sit. O lado dominante, ele teve uma força maior que 10% quando comparado ao membro não dominante. Então, Thiago, uma dúvida que eu tive quanto a esse teste aí foi que eu queria te perguntar se porque ele relatou para a gente que o lado dominante dele, que é o direito, é o lado que o sintoma é mais intenso, é o lado que ele tem mais dor. Eu queria te perguntar se isso tem alguma relação com essa diferença de força ou não tem nada a ver, isso é só O lado uma direito é o mais coincidência. sintomático, não é isso? Isso, lado direito, dominante. Mais forte provavelmente não tem relação com a força, mas tem com a demanda sobre o membro, né? Se é um membro dominante, ele joga futebol, então ele usa essa. Se o mecanismo de sobrecarga tem a ver, por exemplo, com chute, né, já que ele deve chutar mais com a direita, Uhum, talvez tenha relação mais com a demanda do que com a força propriamente dita, porque a força, inclusive, é maior do que na não dominante. uhum. Agora, 30 kg de força, né, no hip sit para um cara de 102 quilos, talvez É seja pouco baixo. de qualquer forma, entendeu? Talvez seja Assim, ele pouco tem, para ele o que tem, ele ele tem exige. essa assimetria, mas ele está fraco dos dois lados. É isso? Exatamente. Além de estar fraco no geral, ele ainda tem uma assimetria. Uhum. Então aí o quesito da dor mais intensa, eu entendo que tenha mais a ver com a demanda dele, que ele acaba requisitando mais o membro dominante e por isso, eventualmente, está Uhum. mais intensa a dor daquele lado. Sim, sim. A gente tem que ganhar força bilateral aí e tentar corrigir essa assimetria. A gente fez a prancha frontal com ele também, obteve uma boa medida, 1 minuto e 10 segundos, tá um pouquinho acima da média. Acho que é 1 minuto, não é isso? A média? É, Se não me engano. para a prancha lateral 58 segundos, né? Para frontal provavelmente um pouco mais, mas esse dado aí não chama tanta atenção não. E também não tem Uhum. tanto a ver com o que eu entendo ser o real problema dele. Aqui nós fizemos
o teste de 1 RM, de 10 RM com ele. E aqui, ó, uma coisa que chamou a atenção é que não entrou aqui, mas na hora que a gente pediu para ele fazer a ponte bipodal, exercício relativamente simples, ele teve muita dificuldade na hora. Aí a gente já imaginou que tivesse alguma falta de força ali, né, nos posteriores de coxa, e isso foi confirmado aqui, ó. O índice HQ dele está 49% no lado dominante e 50% no lado não dominante. Isso a gente considerando um quadríceps que não é também lá grandes coisas de. Sim, sim, sim. Então, assim, ele tá fraco tanto para extensão quanto para flexão, mas os flexores estão mais fracos quando comparados ao quadríceps, né? Sim. E essa questão, duas coisas aí, né? A gente fez os testes para excluir disfunção sacroiliaca, porque do glúteo profunda também cabe ressaltar aí que a gente fez os testes e foi excluída. É verdade, e não essa entrou. questão E essa questão do déficit para fazer a ponte, né, indicando essa cãibra e tal, indica mais do que uma eventual fraqueza dos flexores. Os flexores que eu digo dos isquiosurais. O que isso aponta também? Muito provavelmente um déficit de glúteo, né? Glúteo máximo ali, sim, porque fica tudo nas costas de um isquio que já é fraco, e aí ele tem super dificuldade mesmo bilateral. Esse componente propulsor, ele é bastante importante, né? Para atividades como ele faz, né? Que envolve cutting, sprint. Então, também cabe aí a gente tentar dar uma ênfase no glúteo máximo, pensar nisso para os exercícios, né? Ele já deu ali um rotador externo, no torque ali no hip sit, meio frustrante, né? Meio fraco para o tamanho dele. Depois pode fazer aquele teste do 4 ali para função de rotadores também, né? Que aí pega um teste que vai avaliar um pouco mais a fadiga. E eu nem chamei a atenção para fazer isso na hora, porque eu acho que a mobilidade de quadril dele é tão ruim que o teste não vai servir tanto, né? Ele não vai ter amplitude para a gente testar a força dos rotadores. Eu acho que ele não ia conseguir fazer. Pois é, então, assim, não era prioritário no momento, mas já deixar isso aí na manga para a gente poder avaliar, para ir no detalhe. E aí trabalhar todas essas coisas de base que a gente identificou nessa avaliação inicial, para ao longo do tratamento conseguir progredindo para atividades um pouco mais complexas e que mimetizem ali questões relacionadas ao futebol, que é o que ele gosta de fazer, que é o que ele pratica. Aqui, as escalas funcionais, a gente aplicou 2, a gente aplicou a Oisuestre e a Startback. A Oisuestre que mede incapacidade, ele deu 12%, então incapacidade mínima, e o Startback ele pontuou 2. Então, quando você falou lá em cima sobre os fatores psicossociais, acredito que se tivesse algum associado, era bem provável que desse mais alta essa pontuação, certo? Certo, é para isso. Só que a gente fez uma gambiarra aí, né? Que a gente aplicou 2 escalas de coluna para um paciente que tem dor glútea. Mas tudo bem, assim, não tinha uma escala disponível para essa condição específica ali no aplicativo que a gente fez. E ela indicaria ali se um grau de incapacidade, se fosse mais importante, ela indicaria. E de fato não existe. E aí eu chamo a atenção mais uma vez para essa coisa da pontuação da intensidade da dor muito alta com baixo grau de incapacidade. São duas coisas. Ou é catastrofismo, que no caso dele eu não acho que é tanto, ou é a falta de compreensão da ferramenta. Então tem que deixar claro para ele que é dor insuportável para que ele faça essa avaliação de acordo com esse parâmetro. Né? Sim. E eu vejo que, na maioria das vezes, os pacientes acabam jogando para cima. Eles não entendem e acabam jogando para cima. É diferente do cara não entender e, sei lá, pontuar uma dor 2. Entendeu? Na maioria das vezes acontece o que aconteceu nesse caso, que ele pontuou 9 na maior dor e 9 na média de dor.
Então, assim, Se não for explicado, eles vão reportar o quanto de importante aquela dor está sendo naquele momento para ele. O quanto aquilo, uhum, de certa forma, desagrada ele, né? E não especificamente a intensidade do sintoma. Porque para quem não está acostumado a sentir dor nunca, começa a sentir uma dor, por mais que não seja severa, o cara fica meio incomodado com uhum, aquilo, né? E aí sim, sim, ele sim. pontua no grau de importância mais alto. Tanto que o cara procurou assistência fisioterapêutica, né? Então, assim, o cara procura assistência terapêutica com um baixo nível de incapacidade, aquilo que ele sente é importante para ele. E aí, se a escala não estiver bem explicada, ele vai traduzir como um grau de importância para ele, não intensidade do sintoma propriamente dito. E essa importância para ele é interessante a gente medir, mas aí são outras ferramentas, né? Uhum. Aí a gente usa as ferramentas adequadas em relação a isso, mas de qualquer forma vale essa consideração mais qualitativa da coisa. Aqui esse é o diagrama da CIF que a gente usa Hum, para basear o nosso plano. Condição de saúde. Esse foi o que mais se assemelhou à condição dele, porque o outro que tinha era a lesão do nervo ciático. Como o DN4 deu baixo e ele não relatou os sintomas característicos Cara, e com a gente também não fez. O CID eu não vou na guerra não, isso faz muito pouca diferença pra gente, provavelmente. Podia legal colocar aí pra gente ter um diagrama completo, mas isso pra mim Beleza. tá longe de ser o Aqui, mais importante. funções e estruturas do corpo. Ele tem dor na região do glúteo bilateral, ele tem dor lombar, ele tem um aumento da rigidez quadril bilateral, ele tem assimetria de força dos rotadores de quadril e ele tem um déficit de força dos isquiosurais. Na verdade, ele poderia entrar aqui também um déficit de força do quadríceps, certo? Sim. E eu substituiria aumento da rigidez do quadril bilateral por diminuição da amplitude de movimento passiva para rotação medial. Isso é mais Tá, cara de função e estrutura. Porque, tá. na verdade, a alta rigidez de quadril, ela gera o que a gente Ela avalia gera. que é a Sim, disfunção que a sim, gente sim, avalia, sim. que é a limitação de amplitude de movimento. Né? É porque a gente chama Sim, o sim. teste de rigidez do quadril, mas na verdade o que a gente está avaliando é a mobilidade passiva em rotação medial do quadril. E aí, na As, hora de ir para a CIF, tem que ir a disfunção, ou né, a função que foi avaliada, porque é sobre ela que a gente vai intervir, entendeu? sim, sim. E quando a gente Entendi. ganhar mobilidade do quadril, pode ser que a gente ganhe também, né, modulando essa rigidez, né, aumentando, diminuindo um pouco essa rigidez do quadril, mas pode ser que a gente quebre barreira articular, Uhum, entra beleza. outros quesitos aí. As atividades. Um Ele detalhe relatou ainda que. um detalhe ainda em relação a isso. Você acha que essa alta rigidez de quadril dele aí, primeiro, né, primeira pergunta, é causa ou consequência do problema? Eu acredito que seja a consequência. E você acha que ele tem 3 meses e pouco de dor, você acha que essa rigidez de quadril se instalou nesse período? Depois que ele começou a ter dor, ele desenvolveu essa alta rigidez de quadril? Não, não, não. Porque, na verdade, essa rigidez ela já vem de bastante tempo. Então, mas aí agora você acabou de falar ao contrário, que se você falou que era consequência do problema, ela tem que vir de 3 meses para cá. Ah, não, então é a causa. Não dá para Não, então, saber. Essa pergunta é para te quebrar, porque assim, não dá para não, mas. saber. Não tem Não, como a gente então. saber se a resposta é certa ou errada, tá? É, o fato é, parece que uma tamanha rigidez dessa não É seria isso que eu ia falar. não seria construída a partir do momento que ele tem Nesse algo período. de sintomático na coxa. Mas pode estar ainda mais rígido por um espasmo antálgico, alguma coisa nesse sentido. Então, pode ser, não dá para cravar, mas talvez o mais provável é que seja um pouco dos dois. Não foi 100% construído da lesão em diante, né, da queixa em diante, mas foi agravado por ela, sacou? É, porque assim, Então, eu acredito que o corpo dele foi se adaptando até onde conseguiu. E foi aumentando a rigidez para tentar se adaptar para que ele continuasse cumprindo a tarefa que era jogar o futebol dele com os amigos. Só que chegou uma hora que o corpo não conseguiu. quase sempre é isso, tá?
Quase Uhum. sempre é isso. O corpo ele vai encontrar os próprios caminhos, só que se tem outros elos da corrente fraco, eles não vão participar ali, e aí você acaba sobrecarregando algumas estruturas específicas, tá? Então, pode ser isso sim. Sim, Como que sim. é a forma que a gente vai avaliar essa questão, né? Se o ganho de amplitude de movimento, que é uma coisa que a gente ganha relativamente rápido, comparado com força, comparado com outras coisas, se isso já vai impactar de maneira importante no quadro álgico. Então, se for um espasmo antálgico e a gente liberar, né, diminuir esse espasmo antálgico, ele vai ter um efeito agudo muito interessante, né, em termos de analgesia, e muito provavelmente ele vai ter um ganho agudo de amplitude de movimento. Agora, Uhum. se não interferir tanto assim no sintoma de maneira imediata, e o ganho ele for um ganho bem gradual de mobilidade, então quer dizer que aquilo ali já era uma construção mais antiga e não um espasmo antálgico propriamente dito. Então, muitas respostas das perguntas que a gente Não, cria então, no processo essa, avaliativo, muitas respostas das perguntas que a gente cria no processo avaliativo, eles vêm ao longo da aplicação do plano terapêutico. A gente só tem que ter clareza para estar olhando para esses pontos, entendeu? então, essa era uma dúvida que eu até estava pensando hoje cedo. Caso a gente comece o tratamento e ele diminua o quadro álgico dele, mas ele continue é, com essa rigidez de quadril, tudo certo? Cara, quando tá muito rígido, e eu acho que a pessoa precisa ter. Porque o que vai acontecer com um quadril muito rígido? Quais as consequências de um quadril muito hipomóvel? Ele vai gerar uma hipermobilidade na lombar. Muito provavelmente. Então, assim, se você tem uma baixa mobilidade de rotação, e aí não importa tanto se é medial ou lateral, se você tem um quadril muito rígido e o gestual esportivo demanda dele rotação de tronco, que é o caso do futebol, isso vai explodir na coluna. Tá? Ele Uhum, tem já uma queixa de dor lombar baixa, ele marcou isso no, uhum, no mapa de dor. no mapa de dor. Então, a gente tem que olhar a cadeia cinética como um todo. É, o detalhe, assim, pisou fora da faixa um pouquinho e tal, tudo bem, mas é uma rigidez muito alta, né? É muito É, pouca mobilidade. E assim, é bem próximo do que é a queixa dele, né? No piriforme. O piriforme uhum. é um rotador lateral. Então, se você tem uma restrição de piriforme, você pode sim impactar muito a amplitude de rotação medial. Então, tá tudo meio que fazendo sentido. E aí Então, talvez valha a pena a gente ganhar alguma coisa. nesse caso, então, dificilmente vai acontecer uma coisa sem acontecer outra. Você vai. Dificilmente vai diminuir a dor sem ganhar amplitude. É provável, tá? Mas só que essa discussão só é interessante para a gente lapidar o nosso raciocínio clínico, né? Uhum. Mas o objetivo ele tem que ser claro, a gente tem que tentar fazer as relações e atacar as disfunções que a gente encontrou, que guardem alguma possível relação de nexo causal com o sintoma e, consequentemente, com a incapacidade dele. Então, as atividades. Ele relatou que tem restrição para mudar de posição deitado, para caminhar por longos períodos e para agachar. E a participação, ele está restrito parcialmente do futebol. Do jeito que a coisa tá, com a dor diminuindo, se ele quiser, ele consegue jogar. Entendeu? Foi até uma pergunta que ele fez para a gente lá. Falei, o É normal. futebol, como é que fica? Um detalhe interessante aí, ele queixou durante a própria anamnese de, quando perguntado sobre os movimentos que geravam dor nele, ele descreveu mudança de decúbito, né, quando está deitado. Aí, Sim. partindo do princípio que ele é um paciente com baixo grau de incapacidade pela escala de incapacidade, que ele aparentemente apresenta uma condição física razoável até para jogar futebol. Por que mudança de decúbito talvez foi um fator intensificador? Na tua cabeça faz algum sentido? Não, eu acredito que esse ponto especificamente, a mudança de decúbito, ele relatou assim, no dia que agudizaram os sintomas, entendeu? Como ele jogou futebol por 2 dias seguidos, aí no dia seguinte ele teve essa dificuldade. Eu acho que ele relatou por causa disso.
Eu acho Aí que é uma essa, coisa que eu acho que é uma coisa que hoje já não é mais problema para ele. tá, mas pega essa visão agora que eu vou te falar. Para fazer mudança de decúbito, você exige muita rotação de quadril, tá? Até para você empurrar a cama de um lado para virar o corpo para o outro, você faz justamente o movimento de rotação do quadril ali. Então, ó, olha como é que a gente tem que ficar atento para algumas coisas. O movimento, no geral, essa atividade é uma atividade de baixa demanda, só que ela é de baixa demanda global. Quando a gente pensa na rotação do quadril de maneira mais localizada, mais específica, talvez exija mais do que caminhar, por exemplo. Então Entendi. tem que ter sempre essa intenção de conectar os pontos. A gente fica elucubrando, mas Uhum. aí esse é o nosso trabalho. Com base na construção desse raciocínio, as coisas vão fazendo mais ou menos sentido. Pelo que eu estou vendo aqui, vai tudo convergindo por uma incompetência desse complexo rotador que eventualmente gerou essa sobrecarga do piriforme, que é meio que não é o único rotador, o pequeno rotador ali, ele faz parte de um grupo de vários, mas ele acaba tomando protagonismo porque é mais, vamos dizer assim, popular e porque talvez seja um músculo que entre em disfunção de maneira mais frequente. Os testes de tensão seletiva dele desencadearam dor, a palpação profunda desencadeia a dor, ele localiza bem o sintoma, aí bate com déficits de Uhum. força interessantes ali em todo o complexo do membro inferior, incluindo os rotadores laterais. Então, tudo no processo avaliativo vai realmente fechando o diagnóstico no sentido de uma incompetência ali e de uma disfunção do piriforme, tá? Isso é importante a gente sinalizar. Em Não, atividades acabam podendo ter vários movimentos, mas eles não chegam a gerar déficits, né, ou restrições de participação. O que ele chegou se queixando e foi talvez o principal motivador para ele ter nos procurado foi justamente esse problema para ele jogar futebol, porque jogar futebol estava gerando uma dor intensa para ele. É aquela parada, a gente começa da participação e vem andando ao contrário. Tá? Até se você quiser, nas próximas vezes, organizar o seu raciocínio dessa forma como eu faço, começa, apesar do diagrama a gente ler da esquerda para a direita, né, normalmente, no diagrama ele é tridimensional. Você pode começar falando do déficit, da restrição de participação, passar e para vira ao contrário, né? atividades e por último, porque vai ficar mais lógico para sua cabeça, tá? A gente Uhum. está fazendo uma engenharia reversa no que a gente encontrou no paciente. Então a gente vai do mais global, do macro, para o micro. Não, entendi que isso aqui faz todo sentido, faz todo sentido. E esse lance de mudar de posição, da rotação do quadril, eu realmente não tinha pensado. Você me abriu os olhos para isso. Aqui são os fatores ambientais e pessoais. Os fatores ambientais, ele possui meio próprio de transporte, facilitador, né? Uhum. Os fatores pessoais, facilitadores, é que ele foi atleta profissional de futebol, ele se mantém ativo até hoje, praticando hidroginástica e futebol, e as barreiras são sobrepeso, que ele chegou com sobrepeso lá na clínica. Nos fatores ambientais tem acesso a serviços de saúde, assim por diante. Normalmente os nossos pacientes, como a gente é uma clínica particular, eles vão ter esses facilitadores ambientais, né? Eles vão ter acesso normalmente a serviços de saúde e tal. E nos pessoais eu acho importante você colocar também, em todos os pacientes, o grau de motivação, porque se estiver bem motivado, estiver otimista em relação ao tratamento, é facilitador. A gente Sim, recebe sim, alguns pacientes que sim, são mais sim. pessimistas, que já vieram de Uhum. múltiplos serviços É, que não resolveram, fracassaram muitas vezes em tentativas de se tratar e chegam aqui muito desacreditados. Esse é um componente, cara, que eu acho chave, velho. Isso faz toda a diferença. Porque o cara que tá. A gente não pode estragar o humor do cara que tá motivado, mas o grande problema é quando a gente recebe o cara que tem uma tendência ali de um baixo enfrentamento, o cara tá pessimista em relação à reabilitação. Esse é o paciente mais complicado. E aí a gente tem que ter as ações, principalmente no início, muito alinhamento de expectativa muito forte, para ver se resgate do paciente e dependendo do estágio desse componente mais depressivo, até pedir ajuda mesmo externa, multidisciplinar, porque senão não funciona, velho. Não funciona. Atrapalha realmente. mesmo a reabilitação.
Esse lance do acesso à saúde, né, que você falou, primeiro, eu até pensei, mas ele não falou nada e a gente também não perguntou, eu fiquei meio assim de colocar e sem ter certeza, né? Esse aqui foi uma proposta de conduta que eu fiz para ele, como primeira conduta. Eu pensei da gente começar pela liberação miofascial, de glúteo e isquiosurais, depois fazer um ganho de amplitude de movimento, os dois de maneira ativa, né? O semi-ajoelhado e o sentado, esse sentado alternando entre rotação interna e externa, Cara, os deixa eu te dois dar de uma dica maneira. aqui, ó. Eu tô olhando para baixo e vi que você não colocou em nenhum momento, então já vou te dar uma dica. Começa com um aquecimento aeróbico para ele, Tá, tá? Pelo seguinte, não tô nem pensando tanto em ganho cardiorrespiratório, em condicionamento aeróbico nesse primeiro momento, não. E seria algo, um objetivo interessante de se fazer, o cara tem sobrepeso e tudo. Só que, como ele tem uma restrição, e aí a gente percebeu que ele tem um déficit de flexibilidade global, uma tendência a alta rigidez, não só do quadril, mas de outros segmentos, o exercício aeróbico, cara, ele modula tudo isso. Então ele vai desviar fluxo para a periferia, né? Ele vai alterar a viscosidade dos líquidos. Então isso vai te ajudar bastante no processo de ganho de mobilidade através das liberações miofaciais. E esse paciente tem condição de fazer isso, entendi, entendeu? entendi. Então você vai fazer muito menos esforço manual, muito menos trabalho braçal, literalmente, se você der essa pré-aquecida nele com uma atividade aeróbica que não precisa passar de 10 minutos, por exemplo. Tá? Entendi. É suficiente, ela tem que ter uma intensidade leve e moderada, mas ela já vai te dar um start aí nessa lubrificação. Né? Mas, por exemplo, aí a velocidade é autoselecionada, certo? Eu botaria ali 1 ou 2 cliques a mais da autoselecionada dele só para impor Então, alguma. uma dúvida que surgiu foi essa. Eu posso monitorar essa velocidade para ir, com o passar do tempo, ir aumentando essa velocidade Pode. para poder ir ganhando condicionamento? Aí já iria mais na linha do ganho de condicionamento, pode. Mas dá para fazer as duas coisas, né? Dá. Aí faria esses dois para ganho de amplitude de quadril. Faria a ostra, mais prancha lateral, aqui com uma diferença no número de séries, faria Esse ganho de ADM semi-ajoelhado de quadril é ADM de quê? para ganho de extensão de quadril. Tá. Então tá pensando na perna que tá atrás, né? Isso. Na perna que está atrás. Mantém? O que você acha? Não, a gente não testou déficit de extensão. Sim. Entendeu? Isso aí que não que esteja errado, provavelmente está certo, mas a gente não testou déficit de extensão. Aí é o que eu falo para vocês. A gente passa por uma avaliação bem detalhada e tira vários pontos chaves que eles entram inclusive no diagrama. Na hora que monta a conduta, pode até entrar isso aí também, mas tem que começar pelo que você viu mais importante. Entendeu? Não é porque esse exercício é um exercício curinha, é bom para quase todo mundo, que seria interessante fazer. Das duas, mas só que a gente não avaliou déficit de extensão, a gente só avaliou déficit de rotação. Então, ou verifica e vai entrar lá em cima na avaliação, déficit de extensão, com a necessidade de entrar aí, vai aparecer lá em estrutura em função e vai aparecer aí, ou começa pelo que é mais importante. Se a tua avaliação estiver desconectada com o teu plano terapêutico, aí você vai estar deixando dinheiro na mesa, entendeu? Mas provavelmente esse é um exercício que vai ser interessante para ele. Ele só não tem que ser, nesse momento até então, protagonista. Prioritário. Aí, a ostra com a prancha lateral, eu coloquei uma diferença aqui no número de séries. O lado direito, que é o lado mais forte, eu coloquei 3 séries com 10 repetições e o lado esquerdo eu coloquei 5 séries com 10 repetições. Depois disso, coloquei a ponte bilateral, 3 vezes de 12, que foi um exercício que ele teve bastante dificuldade em fazer. O sentar e levantar em apoio bipodal, que é um exercício
global ali, né, para membros inferiores, e é um exercício que a gente tem várias formas de progressão. A gente pode mexer tanto no tamanho da caixa, a gente pode colocar uma resistência externa, a gente pode, dá para fazer bastante coisa, depois dá para passar para apoio unipodal. Então, assim, o exercício, apesar dele ser global, eu acho bom, eu acho que vai ajudar ele Sim. Que bastante. aí trabalha tudo, trabalha complexo extensor, trabalha quadríceps. Cadeira flexora, apesar de ele também estar com o quadríceps fraco, como os iscos dele estão mais fracos ainda, eu pensei em começar por eles para a gente conseguir melhorar esse índice, né? HQ, e depois a gente fazer o fortalecimento dos dois. Uma dúvida que eu tive, queria saber contigo se está certo. O que acontece? Quando a gente pediu para ele fazer, ele fez 6 repetições com 25 quilos na cadeira flexora. Aí, multiplicando isso, dá 150, certo? Aí eu pensei em colocar aqui 3 vezes de 8 repetições, que aí vai dar 120, que aí a gente trabalharia com 80%. É isso ou não? Não é exatamente assim não, porque as condições são diferentes. Tem uma outra equação para. Porque o dado do 10 RM já é um dado estimado e tem que entrar num cálculo, não é tão simples a conta assim. É melhor do que não fazer conta nenhuma, né? Mas tem o Esse foi dado a, de foi a forma conversão. que eu achei de mensurar de Mas isso alguma aí forma. tem uma equação que você vai jogar esses 6 RM que ele fez, e aí você vai achar um 1 RM, o estimado, né? O equivalente a 1 RM, e aí sobre esse 1 RM que você encontrar nessa formuleta aí você calcula 80, 90% da carga Entendi, máxima. É só dar uma entendi. pesquisada, tem aquele material lá do dinamômetro, tem essa equação lá. Então é só Uhum. colocar isso, fazer uma calculadorazinha daquelas que eu já falei para vocês lá no Excel, porque vai tendo essa fórmula lá, pede ajuda para o Marcelo que ele é bom de Excel, tendo essa fórmula lá, você vai jogar os índices e já vai sair direto o equivalente de 1 RM e já dá para preparar a calculadora para você escolhe o percentual de força também. Isso aí Uhum. é material que a gente tem que trabalhar para desenvolver, cara, para não ter que ficar fazendo isso no braço. Agora, É, só de tu já ter se preocupado com isso e ter pensado em uma forma de avaliar a força, já tá indo bem, porque quase ninguém faz isso, né? porque como eu não sabia, foi a forma que eu encontrei de mensurar de alguma forma e não ir no Uma olho, né? forma correta de tu fazer isso aí por exemplo, se tu quisesse prescrever um treino de força com 6 repetições, aí você faria 80% dos 25 quilos. Porque ele fez 6 Uhum. repetições. Agora, quando tu passou para 8 e tal, já entrou outras variáveis, já Aí já bagunçou, muda. entendeu? Entendi, Então tem entendi. que ou reporta esse teste que é de até 10 RM para 1 RM, encontrando esse valor, aí faz sobre 1 RM, que é o que a literatura suporta, ou se fosse o caso, por exemplo, o paciente fez 8 repetições com 100 quilos, só para facilitar. Aí você vai Uhum. prescrever séries de 8 com 80 quilos e está trabalhando a 80% de Entendi, 1 RM, entendeu? entendi. Beleza. Seria mexeria em menos variáveis. Também não é o jeito certo de fazer, mas mexeria em menos variáveis. Agora, só Entendi. de se preocupar com isso e programar uma evolução, que seja por semana, por mês, já está muito na frente da maioria, porque simplesmente isso não é feito. E esse tipo Uhum. de exercício é um exercício bom, porque eu acho que é meio utopia monitorizar a carga de tudo que se prescreve, né? Mas para esses exercícios não tem desculpa para não fazer, não. Porque o cara está Uhum. recebendo uma carga externa ali que é fácil de monitorar, é um exercício local para um grupamento específico. Então, esse não é desculpa, cara. Tem que pegar esses exercícios e esses monitorar na marca. Porque eles vão ser, de alguma forma, indicadores da progressão total do paciente em termos de treino de força, entendeu? Uhum. Os outros, né, Entendi. ponte bilateral, assim que ele conseguir fazer bem bilateral, 3 de 12, provavelmente ele vai evoluir, pode até evoluir para uma carga externa, mas provavelmente ele vai evoluir em termos de complexidade, então vai passar para uma ponte unipodal e assim por diante. Aí a monitorização meio que perde sentido, entendeu? Porque a Uhum. gente quer oferecer a ponte unipodal para ele, para exigir trabalho de core, próprio trabalho de controle rotacional do quadril,
Então a gente tem benefícios no exercício que não são simplesmente força. Sim. Tem a ver com controle motor, com outros ganhos. Agora, quando você prescreve uma cadeira flexora ou uma cadeira extensora, seu objetivo é claro, é fortalecimento daquele grupo específico. E aí a Uhum. monitorização tem que ser ideal, entendeu? Entendi. Só uma dúvida. Depois depois que a gente iniciar, depois de quanto tempo eu posso reavaliar a força dele? Cara, você vai ter um ganho ali do ponto de vista neuromuscular nas primeiras semanas, mas para ter ganho de força que venha associado à hipertrofia e tal, é 10 a 12 semanas. Mas você vai ter ganho de força por incremento ali neuromuscular já nas primeiras semanas. 2, 3, 4 semanas você já vai observar ganho de força. Aí eu pensei de, no final, passar um alongamento de isquiosurais para ele, mas realizar uma vez na clínica e depois passar como orientação para casa. E reavaliar no final a rigidez de quadril para saber se a gente. Lembra a casca de banana que eu falei que você ia pisar? Lembra? Então vamos lá. Qual que é o cuidado que você tem que tomar em relação a isso aí para prescrever esse alongamento de isco? Não sei qual. Viu? Pisou na casca. A gente tem que certificar que ele não tem disfunção neurodinâmica do esquiático. Faltam os testes neurodinâmicos do esquiático. Porque é bom a gente alongar o isco para quem tem uma ciatalgia, quem tem uma alteração neurodinâmica do ciático. Não, aí vai aumentar a tensão no nervo. Então, assim, ele tem histórico prévio, a gente não sabe até que. Ele não tem dor neuropática no momento, mas a gente não testou tensão neuroadversa, porque a gente não fez os testes neurodinâmicos. Então, tudo bem para escrever isso, desde que exclua definitivamente tensão neuroadversa. E outra, cara, se a restrição dele for uma restrição que não é uma restrição tão plástica assim, às vezes é uma restrição muito mais miofacial do que muscular, ele vai funcionar bem com exercícios de mobilidade, fortalecimento na posição alongada do músculo, coisas muito mais, assim, como é que eu diria? Muito mais encorpadas, entendeu? Que vai fazer mais Sim, sentido do que um alongamento de isco. E entendo. se optar, procurar fazer umas técnicas de alongamento dinâmico e tal, que faz mais sentido para o futebol, Sim. e uns alongamentos balísticos daquele, né? Que faz mais Uhum. sentido e, por incrível que pareça, é menos danoso para o nervo, porque vai dar um pico de tensão, mas o nervo ele não gosta muito daquela tensão mantida, né? E aí tu pensa Entendi. lá, um piriforme que já tende a ser mais rígido, com você alongando o isco. Se aquele ali for um ponto de encarceramento pro ciático, você alongando o isco. Aí o paciente chegou sem dor neurodinâmica, mas ele ganha uma dor neurodinâmica aqui. Entendi. Sacou? Então não vale o. Não é que não vale, só que cautela. Não tem Tá. problema a casca de banana estar no chão. Você só não pode Só não não pode pisar. enxergar e escorregar nela, Ah, entendeu? entendi. Aqui, ó. Aí eu pensei em avaliar a função do glúteo médio e avaliar a flexibilidade dos isquiosurais. Boa. Você acha que vale a pena? Eu acho que vale a pena avaliar os dois e acho que vale a pena. Teve uma outra coisa que eu falei aí que agora eu não me lembro. Depois a gente dá Fazer os uma. testes? Fazer os Os testes testes neurodinâmicos? neurodinâmicos, mas tinha mais uma coisa, enfim. Mas isso aí é tranquilo, assim, a avaliação foi muito boa, foi muito completa. Era a questão lá da ADM de extensão. Verificar se ele Hum, tem alteração de ADM, porque tá tudo bem. Às vezes só passou em branco na primeira avaliação, mas a avaliação é um processo, é o que eu falo. A avaliação não é um evento, é um sim. processo. Então, avalie a extensão e muito provavelmente esse exercício que você passou de ganho de extensão vai servir para ele, tá? Pelo padrão que ele tem pouco flexível, pouco móvel, vai servir. Só Então que é a gente precisa interessante. fazer outro. Só que a gente precisa avaliar para ter certeza. É isso. Fisioterapia de alto nível, a gente duvida de tudo. Tá certo. Show? Mas, cara, a tua evolução tá sendo interessante, cara. Vocês estão fazendo cada vez melhor isso aí. Tem os pontos a serem melhorados sempre, sempre vai ter. A hora que não tiver nada para melhorar, quem tem que melhorar sou eu. A hora que eu não estiver enxergando nada para melhorar, quem tem que melhorar sou eu. E tem essas coisas que são essas nuances, mas assim, são esses pulozinhos do gato, tipo esse cuidado do alongamento de isquio, barra essa tensão com alteração aerodinâmica. Demora um tempo para vocês pegarem essa maldade, né? Uhum. Não nasci sabendo isso, nem aprendi no livro, mas já aconteceu de eu piorar alguns pacientes por
por não ter essa capacidade de me antecipar aos eventos e de conectar os pontos de maneira bem sólida, né? Mas é isso aí, cara. Eu já deixei para você pensar, porque aí você grava esse momento e essa aí tu não esquece mais. Não, vai aprender com o teu erro isso aí. É melhor a gente aprender com o erro dos outros, cara. Vai por mim. É, não, show de bola. É Beleza? isso, fechou, fechou. Alto padrão, Ítalo. Até a próxima. Valeu, Thiago. Abraço.